Oi, tudo bem? Eu me chamo Davi Peixoto, você está aqui no meu canal. Eu estou me dedicando nos últimos dias a falar de redação do Enem. E se você caiu aqui, você com certeza está procurando um pouco mais sobre competência de número 3. Como articular a sua argumentação. Se você quer saber muito mais sobre esse assunto, fica aqui nesse vídeo. Eu vou te mostrar dois exemplos importantes e o que fazer para ter uma nota excelente na redação do Enem. Já fica comigo, dá uma curtida, compartilha e segue a gente, porque toda semana tem um vídeo novo. Antes da gente começar, é importante entender alguns critérios dessa competência de número 3. A primeira dela é a compreensão do tema. A redação deve demonstrar que o aluno entendeu o tema proposto e é capaz de desenvolver argumentos coerentes relacionados ao tema. A argumentação deve responder diretamente à problemática central do tema. Então fique atento. A primeira coisa que você precisa demonstrar é compreensão do tema. E eu vou ensinar você a fazer isso. A segunda coisa extremamente importante é a seleção de argumentos. É o momento em que o aluno precisa escolher argumentos relevantes para sustentar o seu ponto de vista. Você já tem um ponto de vista sobre o tema? Se você não tem, não vai adiantar nada construir argumentação. Por isso, ao ler a proposta, já desenvolva aí um ponto de vista a respeito da temática. Os argumentos devem ser claros e objetivos, evitando generalizações e superficialidade. São avaliadas as justificativas e fundamentações utilizadas pelo aluno para sustentar sua tese, como dados, exemplos, citações, referências históricas ou referências culturais. Beleza? Outra coisa bastante importante é a organização lógica. Precisa ter uma lógica na maneira como você escreve e como você apresenta as suas ideias. O corretor, ele avalia a coerência interna do texto, verificando se as ideias estão dispostas de maneira lógica e sequencial. O aluno precisa apresentar um encadeamento lógico de ideias em que as informações se relacionam de maneira fluida. Avalia-se a progressão argumentativa. Progressão, guarde esse nome, guarde essa palavrinha. Entra aqui na nossa playlist, você vai ver como fazer uma progressão de texto. Então, avalia-se a progressão argumentativa, ou seja, como cada argumento se desenvolve ao longo do texto e contribui para a defesa do seu ponto de vista. Uma outra questão extremamente importante é o uso de conectores e elementos coesivos. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando só sobre conectivos poderosos, conectivos nota 1000. O corretor observa o uso adequado de conectores e outros mecanismos de coesão textual, como pronomes, elipses, sinônimos, para estabelecer relações claras entre as ideias. Conectivos devem ser usados para indicar relações de causa e efeito, contradição, adição de ideias, conclusão, etc. Mais um elemento que é corrigido aí nessa competência de número 3 é a relação de fuga ao falso argumento ou desvios lógicos. O aluno deve evitar falácias. O que é falácias argumentativas? São coisas que você fala e não tem como provar. São coisas do imaginário popular, são coisas do senso comum, são generalizações, são falácias. Parece uma verdade, parece bonito, até é bonito, mas não tem fundamento, não tem raiz científica, não tem razão científica. Ou desvios lógicos, como apelos emocionais sem justificativa, contradições internas ou argumentos que fogem ao tema proposto. Tome cuidado com apelos emocionais que não se justificam, contradições internas. Nós vamos ver isso daqui, tá? Chegamos ao item originalidade e repertório sociocultural. Está aqui
uma das etapas mais importantes dessa competência de número 3. É você ser original e você apresentar repertório sociocultural. O uso de repertório sociocultural é valorizado se for pertinente e articulado de forma crítica aos argumentos. A originalidade na escolha dos argumentos e a profundidade com que o aluno aborda o tema também são considerados. E aí, nós fechamos, então, o ciclo de itens que são analisados na competência 3. Você deve ter noção de que a competência 3 ela é responsável por atribuir a você 200 pontos, meu amigo. 200 pontos é muita coisa. Veja, quando você atinge 200 pontos, significa que o aluno seleciona, ele organiza e relaciona os argumentos de forma exemplar, com coerência, progressão e originalidade. Se você não foi tão bom nesses itens, pode ser que você tenha aí 160 pontos. Isso significa que a argumentação é clara e coerente, com pequenas falhas de progressão ou organização de ideias. Se mesmo assim você ainda não foi tão bom, você pode alcançar 120 pontos, que significa que alguma dificuldade em articular os argumentos, apresentando desvios na relação entre ideias ou repetição de palavras. Se você cai um pouco mais para 80 pontos, significa que a sua argumentação ela é limitada, ela está com falta de clareza ou usa justificativas superficiais e sem uma progressão lógica. O seu texto precisa ter uma progressão lógica. Dá uma olhadinha aqui na nossa playlist, pega aí a estrutura perfeita de uma redação do Enem, você vai ver como é que se faz a progressão. 40 pontos, pouca ou nenhuma articulação de argumentos, ideias soltas ou desconexas. E zerar, eu nunca vi ninguém zerar aqui, hein, galera? Inexistência de argumentação ou total incoerência com o tema proposto. Portanto, fique atento a essa tabelinha aí de 200 pontos. Eu só aceito que você acerte aí de 160 para cima, beleza? Agora vamos aos exemplos. Você que está acostumado a ficar comigo aqui, sabe que eu gosto de mostrar na prática como é que funciona. E se você está gostando dessa aula, se você já me conhece, considera aí dar aquela curtida, considera compartilhar, considere também fazer a sua inscrição no nosso canal. Tem novidade, tá? Um inscrito aqui no nosso canal pediu para eu fazer a correção da redação dele. Quem sabe eu não posso corrigir a sua também. Já já esse vídeo vai ao ar da correção feita, né, dessa aluna. Esse daqui são 2 parágrafos diferentes, tá? Só que os 2 falam do mesmo tema e os 2 são de desenvolvimento. Seria D1, por exemplo. O tema da redação é o impacto das redes sociais na construção da autoestima dos jovens brasileiros. O exemplo de número 1, ele diz assim, nos dias atuais, as redes sociais são muito populares. E isso influencia diretamente na vida dos jovens. Eles passam muito tempo nas redes e são expostos a vários conteúdos, como fotos de pessoas famosas e perfeitas. Com isso, é possível que esses jovens se sintam mal com suas próprias vidas e aparência. A internet também pode ajudar a melhorar a autoestima, mas é importante ficar atento. Além disso, as redes sociais podem trazer impactos negativos para a saúde mental dos jovens. E aí, que nota você daria para o exemplo de número 1? Daria aí 120? Daria 160? Daria 200? 80? Que nota você daria? Agora vamos ao exemplo de número 2. As redes sociais, muito populares entre os jovens brasileiros, têm exercido uma forte influência sobre a construção da autoestima dessa geração. Ao passar várias horas diárias navegando em plataformas como Instagram e TikTok,
Os jovens são constantemente expostos a imagens de corpos idealizados e estilos de vida perfeitos, o que pode gerar comparações nocivas. Estudos da Organização Mundial de Saúde, OMS, publicados em 2019, apontam que o consumo excessivo desse tipo de conteúdo está diretamente associado a sentimentos de inadequação e baixa estima. Embora as redes sociais também ofereçam espaços de apoio e autoestima positiva, é fundamental que os jovens desenvolvam um olhar crítico sobre o conteúdo consumido a fim de evitar impactos negativos para a sua saúde mental. Fala para mim qual dos dois exemplos você daria 200. É claro, o exemplo de número 2 está muito melhor. Agora nós vamos explorar cada um dos itens que eu falei anteriormente, analisando o exemplo 1 e o exemplo 2. Olha aqui, o exemplo 1, nós vamos analisar sobre o prisma da compreensão do tema. Será que ele compreendeu o tema? Será que ele deixou claro isso? Olha só, o aluno não demonstra uma compreensão clara do tema, embora mencione os impactos das redes sociais, não aprofunda o aspecto específico do tema, que é a construção da autoestima. O argumento sobre influenciar a vida dos jovens é genérico e não explora diretamente a problemática central. Veja que não há uma compreensão, ele não demonstra que compreendeu a ideia da construção, como é que se constrói a autoestima, ou como que o uso da internet vem influenciando na construção da autoestima. Agora vamos analisar a compreensão do tema dentro do exemplo de número 2. Percebe-se que o tema é compreendido com clareza, já que o aluno discute diretamente o impacto das redes sociais na autoestima dos jovens, relacionando o consumo excessivo de conteúdo idealizado com sentimentos de inadequação. O argumento responde diretamente ao problema central do tema proposto. Olha que bacana, olha o que ele faz aqui. Ao passar várias horas diárias navegando em plataformas como Instagram e TikTok, os jovens são constantemente expostos a imagens de corpos idealizados e estilos de vida perfeitos, o que pode gerar comparações nocivas. Significa que esse camarada, ele entendeu o tema, ele entendeu a proposta a ser discutida. É isso que você precisa fazer, você precisa demonstrar. Olha aqui embaixo que bacana, ele diz assim, estudos da Organização Mundial da Saúde, OMS, progressão. Ele está embasando o seu texto, ele está dando sustentação às suas ideias. Não é algo tirado da cabeça. 2019 aponta que o consumo excessivo desse tipo de conteúdo está diretamente associado a sentimentos de inadequação e baixa estima. Olha que importante ele falar isso. É muito importante porque ele desenvolve, ele já demonstra que o tema foi compreendido e dentro do tema ele fala de comparações nocivas, sentimentos de inadequação e baixa autoestima. Só vai fazer isso quem, de fato, entendeu a proposta da redação. A seleção de argumentos dentro da competência 3. Os argumentos no exemplo 1 são vagos e superficiais, como as redes sociais influenciam os jovens, isso pode melhorar ou piorar a autoestima. Cara, você não disse nada aqui. As redes sociais influenciam os jovens. Tá, e isso todo mundo já sabe qual é a novidade. E isso pode melhorar ou piorar a autoestima. Só existem dois caminhos, ou melhora ou piora a autoestima. Você não disse nada. A seleção de argumentos aqui é muito fraca. Não acrescenta nada em quem está lendo. Não há dados, não há exemplos, justificativas concretas para sustentar o ponto de vista do aluno. Ele coloca que a internet também pode ajudar a melhorar a autoestima. Isso é um argumento. Agora vamos para o exemplo de número 2. Os argumentos são mais relevantes e bem selecionados. O aluno cita plataformas específicas, como o Instagram e o TikTok. Ele introduz dados relevantes, como estudos
da Organização Mundial da Saúde. Por isso que é bom você sempre ter uma referência. Sempre você põe dados que sejam relevantes. E justifica o impacto das redes sociais na autoestima com base em exemplos concretos de corpos idealizados e comparações nocivas. Além disso, propõe um ponto crítico ao considerar o papel positivo das redes quando usadas de forma responsável. Perceba que há uma progressão. Então ele fala do Instagram, fala do TikTok, fala da Organização Mundial da Saúde, depois ele fala do impacto das redes sociais na autoestima, ele segue com corpos idealizados, comparações nocivas e depois ele recupera dizendo que, apesar de tudo isso, é possível que as próprias redes sociais também ofereçam um lugar para providenciar, para melhorar a autoestima do jovem. Isso é progressão. O item de número 3, ele diz o seguinte: organização lógica. A organização das ideias é confusa e repetitiva. Olha aqui, ele começa: nos dias atuais, as redes sociais são muito populares. Isso influencia diretamente na vida dos jovens. Eles passam muito tempo nas redes sociais e são expostos a vários conteúdos como fotos de pessoas famosas e perfeitas. Com isso, é possível que esses jovens, de novo, se sintam mal, Aí aqui, além disso, as redes sociais podem trazer impactos negativos para a saúde mental de quem? Dos jovens. Ou seja, é confuso e também repetitivo. Não há encadeamento claro dos argumentos com algumas ideias soltas e mal conectadas. A internet pode ajudar a melhorar a autoestima. Seguido por é importante ficar atento, sem contexto claro. Ficar atento ao quê? A progressão argumentativa é comprometida. Agora vamos para o exemplo 2. Olha que maravilha. O encadeamento das ideias é claro e fluido. O parágrafo começa com a popularidade das redes sociais entre os jovens, passa para a exposição de conteúdos idealizados, introduz dados que justificam o impacto na autoestima e conclui com uma proposta de solução crítica. As ideias se relacionam de maneira coerente, formando uma progressão lógica. Quer pontuar em organização lógica? Tira um print dessa tela aqui e fala: eu preciso fazer o encadeamento das minhas ideias de forma clara, eu preciso fazer uma exposição, eu preciso introduzir dados, fontes, certo? E também discutir aí uma proposta. As ideias, elas se relacionam de forma coerente e progressiva. Há uma lógica no pensamento dele aí. Olha lá, o quarto item, ele fala sobre o uso de conectores e elementos coesivos. Exemplo de número 1, a coesão textual é fraca, o uso de conectores é limitado e quando utilizado, no caso aqui, mas é importante ficar atento, não contribui para uma fluidez de texto, há falhas no uso de outros mecanismos coesivos que conectam as ideias, como a repetição de jovens, certo? A repetição de redes sociais, ele poderia ter substituído por sinônimos, substituído por pronomes. Tudo isso são elementos coesivos. Olha lá, com isso é possível que esses jovens se sintam mal, mas é importante ficar atento. Além disso, é muito fraco, não tem uma progressividade. Vamos ao exemplo de número 2. O uso de conectores é adequado e contribui para a coesão do parágrafo. O conectivo embora estabelece uma relação clara entre as consequências negativas e positivas das redes sociais. Pronomes e elipses, quando esconde, são usados corretamente para evitar repetições e os elementos coesivos garantem a clareza do texto. Olha aqui, eu separei, ao passar várias horas navegando, a palavra diárias foi omitida. No lugar de falar que ele passa várias horas, vários dias
ela foi omitida através dessa passagem. Ao passar várias horas navegando, diárias foi escondido. Estudo da Organização Mundial da Saúde. Aqui o termo ele é mudado para a OMS. Então é omitido depois de mencioná-la anteriormente. Para você não ficar escrevendo toda hora Organização Mundial da Saúde. Para você não ficar o tempo todo dizendo Organização Mundial da Saúde, o termo foi reduzido para a OMS. Isso acontece todas as vezes que você faz a primeira vez. Então, na primeira vez que você escreve o texto, olha aqui, estudos da Organização Mundial da Saúde, OMS, você então coloca entre parênteses OMS. Daqui para frente, todas as vezes que você citar OMS, você só põe OMS. Não há necessidade de escrever Organização Mundial da Saúde. Embora também ofereça espaço de apoio. A palavra redes sociais foi omitida, pois o contexto já deixa claro que se trata delas. Olha aqui, ó. Embora as redes sociais também ofereçam espaço de apoio à autoestima positiva, é fundamental que os jovens desenvolvam um olhar crítico sobre o conteúdo consumido, a fim de evitar impactos negativos para a sua saúde mental. Veja, aqui no caso do embora, eu deixei propositalmente para que você possa entender. O que eu poderia fazer aqui no embora? Eu poderia dizer assim, ó, embora também ofereçam espaços de apoio e autoestima positiva, eu estou falando de quem? A palavra redes sociais seria omitida. Não há uma obrigação de pôr redes sociais aqui, ó. Aqui em cima ele repete demais redes sociais. Aqui eu deixei, mas veja que se eu tirasse redes sociais, o embora também ofereçam, faria o total sentido e total conexão, porque embora já se refere às redes sociais, que é o assunto do parágrafo. Vamos ao quinto item. Fuga ou falso argumento ou desvios lógicos. O parágrafo incorre em generalizações, como as redes sociais influenciam a vida dos jovens. Isso é genérico demais. É uma generalização. São todos os jovens. Embora a gente tenha quase certeza que sim, que todos os jovens, mas há jovens que não usam e não são influenciados, ou jovens que usam e não se deixam influenciar. Portanto, você não pode generalizar afirmando que elas influenciam. É 100% certo que elas influenciam? Você não pode dizer isso. Sem especificar como isso ocorre ou quais são as nuances dessa influência. O texto também tem falácias argumentativas ao dizer que a internet pode ajudar a melhorar a autoestima. Como assim pode? Você não é capaz de melhorar dizendo quais são os mecanismos de ajuda, quais são os benefícios do uso correto das redes sociais, dos grupos de apoio. Olha o exemplo de número 2, que bacaninha. Ele diz assim, ó, não há falsos argumentos ou falácias no texto corrigido. O aluno apresenta argumentos fundamentados, apoiados por estudos e justificativas claras. Cada afirmação é explicada. Olha que bacana. Ao passar várias horas diárias navegando em plataformas como Instagram e TikTok, os jovens são constantemente expostos a imagens de corpos idealizados e estilos de vida perfeitos. Isso é uma afirmação. Se você afirmou, você precisa argumentar. Porque quem afirma quer argumentar. Quem afirma deve argumentar. Eu costumo dizer para os meus alunos o seguinte: toda afirmação é pretexto para a argumentação. Olha só, ele acabou de afirmar isso. O que ele vai argumentar? Que tudo isso pode gerar comparações nocivas. Essa é a argumentação dele. Outra afirmação. Estudos da OMS publicados em 2019 apontam que o consumo excessivo desse tipo de conteúdo está diretamente associado a sentimentos de inadequação e baixa autoestima. Tá, o que é que você quer dizer com isso?
Onde você quer chegar com essa conversa? Aí eu venho, acabei de afirmar, eu vou argumentar agora na sequência. Embora as redes sociais também ofereçam espaços de apoio e autoestima positiva, é fundamental que os jovens desenvolvam um olhar crítico sobre o conteúdo consumido. Veja que aqui eu apresentei os dados da OMS, dizendo que o consumo excessivo está diretamente associado a sentimentos de inadequação e baixa estima. Por que eu estou citando isso? Porque eu quero dizer que, apesar de estar ligado a sentimentos de inadequação e baixa autoestima, ela também oferece espaço de apoio de autoestima positivo. Olha a progressividade, olha como eu vou dialogando, como eu vou conversando com quem está lendo o meu texto. Portanto, cada afirmação é explicada e segue um raciocínio lógico, evitando generalizações, repetições e contradições. Você gostou dessa aula de hoje? Faz sentido para você? Esse é o último slide, originalidade e repertório sociocultural. Eu poderia explorar muito mais essa questão do repertório sociocultural, mas o exemplo aqui já é o suficiente para a gente entender alguma coisa. O repertório sociocultural é inexistente. O camarada aqui no exemplo 1 não traz nenhuma novidade. Ele não demonstra repertório sociocultural. Ele não conhece uma fonte, leu em uma revista, uma pesquisa, uma reportagem, alguma coisa que aconteceu em algum país, certo? Dados estatísticos. Ele não cita nada, então o repertório dele é baixo. Ele não cita um filme, uma música. Ele não cita um filósofo, um pensador. É baixo, ele não é original aí. Ele falou no basicão. Olha o exemplo 2. O repertório sociocultural é valorizado pela inclusão de dados da OMS e também a citação de plataformas específicas como Instagram e TikTok, oferecendo uma análise crítica do impacto das redes sociais. A originalidade é demonstrada pela proposta de solução, que é desenvolver um olhar crítico sobre o conteúdo consumido. Beleza?